menos nós estejamos falando de acessibilidade, cada um de nós está procurando uma temática um pouquinho diferente da outra, assim. Eu trouxe alguns slides com muito texto, mas fiquem muito tranquilas, porque o objetivo não é, na verdade, ficar lendo tudo isso, tá? Porque eu acredito que, na verdade, falar de acessibilidade corporativa é um pouco falar de acessibilidade. Então, quando a gente, na verdade, define parâmetros de 90-50 ou qualquer outro tipo de normativa que fale sobre acesso pleno, enfim, a gente está construindo espaços que sejam para uso de todos em qualquer sentido, né? Então, uma parte da apresentação, que é esse início, ele fala um pouquinho desse desenho universal e tudo mais, e aí no final eu especifico algumas coisas específicas de corporativo. Eu correlaciono, né, as questões de acessibilidade com a prática do desenho universal. E aí eu trago duas telas explicando quais são, né, os 7 pontos do desenho universal, que é por isso que eu falei que eu não vou ficar lendo, né, todo o conteúdo, mas de qualquer maneira é importante que quando a gente fala de acessibilidade ou quando a gente fala de desenho para todos, que todos efetivamente sejam incluídos, né? E aí entra talvez a maior dificuldade que nós, como designers e arquitetos, tenhamos, que é efetivamente pensar num todo para uma série de diversidades, né? E aí, nesse caso, por que eu acho que é interessante quando a gente trata do desenho universal, particularmente, paralelo à acessibilidade? Porque todos nós, um dia, podemos ser ou podemos estar necessitando de questões especializadas ou acessíveis. Um momento que você passa por uma cirurgia ou que você quebra o pé e engessa, né? Você vai estar ali de muleta e você vai precisar de um desenho mais acessível, de um apoio talvez um pouco mais rígido, porque você vai precisar se apoiar nele. As mulheres, quando estão grávidas, né, que tem o centro referenciado completamente diferente, tem toda uma questão específica, né? A gente, quando vai ficando velho, vai tendo uma dificuldade muito maior de locomoção, tem dificuldade motora, tem as dificuldades que vocês, inclusive, já trouxeram, que são as perdas auditivas, as questões visuais. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, né, não tem como nós nos desconectarmos efetivamente do que seria o desenho universal, porque todos nós, um dia, poderemos estar necessitando, né, de algum desenho específico. E aí, o que a gente precisa olhar, né? Esse olhar empático do arquiteto ou do designer, ele entra nesse sentido, de tentar propor situações onde você não necessariamente precise excluir ou construir algo que diga esse daqui é para uso de pessoas normais e este é para uso de pessoas com deficiência ou especiais, né? Então, o desenho universal, ele vem de maneira a que todos possam usar da mesma maneira. E aí você gera a inclusão efetiva, né? Então, eu acho que essa tela é uma tela das que mais me impactaram na hora que eu estava desenhando, porque olha que diferença é você tratar da integração, mas olha quando você fala de inclusão, né? E aí eu vou me colocar nesse sentido, porque eu acho que o arquiteto e o designer, eles tomam cuidado com a questão da integração. E aí entra aquela discussão. O banheiro especial vai estar dentro do banheiro feminino e masculino ou vai estar fora para que uma pessoa, sei lá, uma moça possa ser ajudada por um filho ou por um acompanhante, enfim. Nesse momento, nós estamos discutindo integração, de que forma integraremos a pessoa que tem baixa visão ou que é surda, mas ao momento que nós pensamos na inclusão, a gente tem um desenho efetivamente universal, né? A gente respeita as particularidades de cada um e constrói isso de uma forma coletiva, né? E aí, por isso que eu digo, né, eu não vou ler, mas os 7 princípios seriam lá, o uso equitativo, quando a gente
promove um desenho ou um design que seja que possa ser utilizado para diferentes graus de habilidade, e aí ele cita, né, alguns exemplos disso, tipo portas com sensores, assentos adaptáveis, a flexibilidade no uso, né, que acomoda uma ampla gama de preferências e habilidades individuais, tesouras que podem ser utilizadas por pela direita e pela esquerda, né? Vocês aí também comentaram que são canhotas, tenho certeza absoluta que já tiveram dificuldade ali para abrir uma lata de ervilha ou qualquer coisa assim. Eu, quando vou no supermercado, quando eu preciso comprar uma lata de pêssego em calda, não sei o que, nananana, sempre prefiro as que já tem a abazinha lá, porque eu detesto fazer aquele troço lá enfim. Porque é o contrário, né? Tesoura. É o contrário para a gente, é complicado. Mas nem para quem é destro é bom também não, tá? Eu tenho aquele que trava, eu tenho aquele que trava e roda. Eu tenho também, porque é complicado. Tesoura, eu acho... Bom, eu vou me ater especificamente aqui ao 3, que é o uso simples e intuitivo, porque, gente, pelo amor de Deus, arquiteto e designer, às vezes eles acham que eles precisam construir assim elementos fabulosos e que as pessoas não entendem como se usa. Então, eu já passei por uma situação e eu conto essas situações nas minhas aulas com os meus alunos, quando eu dou acessibilidade, quando eu falo do desenho universal, porque eu tive em Campinas há uns 5, 6 anos atrás, quando minha mãe precisava fazer uma reforma na casa dela, e a gente foi visitar uma super mega loja de revestimentos, novíssima, num ponto assim super estratégico da cidade, beleza. E aí nesse local, né, super badalado, eu precisei usar o banheiro. Juro por Deus, eu não sabia abrir a torneira para lavar a minha mão. Era um tubo, era um cano que tinha uma saída, era um troço, um cano redondo que tinha um corte a 45 graus. Passei a mão embaixo para ver se era sensor. Fiz assim, na frente, vi se tinha pedal embaixo para botar o pé. Girei o negócio, puxei. Não, gente, eu desisti. Eu tava com sabão na mão, eu desisti. Até que entrou a faxineira e tava só eu lá no banheiro e a faxineira, eu falei, senhora, por favor, como abre? Aí ela, é assim, ó. E aí ela, tipo, a parte da frente da torneira, ela mexeu para baixo, assim, cara. Então não tem nada de simples e intuitivo, né? Vamos tomar cuidado com isso, assim. A pessoa quer fazer um negócio e o mais básico do mundo, que era a pessoa poder lavar a mão, a gente não conseguia lá. Informações de fácil percepção, né? Então que a gente tenha lá dicas ou instruções táteis, visuais ou auditivas, né? Para principalmente em espaços de alto fluxo, a tolerância ao erro, minimizar os perigos e consequências adversas de ações acidentais, né? Como, por exemplo, chave do carro, que pode ser inserida de ambas as posições, ou um cartão que você insere no carro, o recurso do desfazer de um programa, de um software, que a pessoa não possa necessariamente ser penalizada por um erro, né? Essa possibilidade de você apagar uma mensagem mandada de forma errada no WhatsApp para a pessoa, enfim. Baixo esforço físico, e aí entrariam todas as questões, principalmente de ergonomia, particularmente falando, né? A altura adequada de um corrimão, espelho de um degrau, percentual de inclinação de uma rampa, né? Os comandos de torneiras, isso é uma coisa que eu falo muito, evitar evitar ponto de apoio redondo, né? Pelo amor de Deus, torneiras e tudo que vocês puderem, que a gente consiga ser de alavanca, para que todos consigam utilizar. Então, assim, poxa, tem tanta torneira bacana, tanto elemento bacana que é de alavanca, porque é que tu tem que colocar aquela de bolinha, que às vezes tem 5 coisas ao mesmo tempo, a mão tá molhada e você fica rodando aquilo não abre, né? Ou sensores, né? Lâmpadas de toque. E, por fim, dimensionamento e espaços para aproximação e uso. Tipo um totem que as pessoas com várias alturas, cadeirantes, enfim, consigam utilizar. Pensar realmente dessa maneira. A importância da acessibilidade física,
como forma de transformação humana e a integração entre diferentes tipos de acessibilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é ideal, gente, ou pelo menos faria mais sentido se esses projetos, né, ou as questões realmente da acessibilidade plena, elas nascessem junto com o projeto. Se você vai ter um desnível, se você vai ter um elemento ali de um corredor que você precise adaptar. Então, sempre que você consegue fazer isso ainda em projeto, você vai ter uma assertividade, né, ou talvez aí uma redução de custo para que você consiga adaptar algum tipo de elemento para que ele seja efetivamente acessível, né? E aí, quando você diz não, é uma atitude capacitista. Você não acredita que pessoas com deficiência são capazes de fazer coisas como qualquer outra. Aí eu acho que entra mais do que uma questão de empatia, eu acho que entraria realmente tudo isso que a gente já tem comentado, que é o momento que a gente se projeta sobre isso, que a gente vai estudar, a gente entende que, às vezes, talvez até por uma questão de não conhecimento das normativas a fundo, a gente, às vezes, propõe situações que não necessariamente são inclusivas a todos, né? E aí tomar cuidado realmente com esse tipo de sugestão, para que a gente possa construir espaços mais assertivos, né? Acho que mais do que nunca nós, como estudantes de neuroarquitetura, precisamos efetivamente ser uma ferramenta de mudança, né? De mudança de espaços e de pessoas, da forma como a gente olha para todos, né? De maneira igual. Acessibilidade, ela é para todos, inclusive para pessoas com deficiência, porque amanhã a gente pode sofrer um acidente e estar precisando de uma muleta por um tempo, né? E a gente se torna uma pessoa com mobilidade reduzida. Então, entender que os espaços, eles realmente precisam estar disponíveis e acessíveis a todo mundo. Aí é o que ele fala, né? Você pode quebrar uma perna ou ficar grávida, enfim. E aí ele traz alguns termos, né? Como acessibilidade arquitetônica, que seria a promoção, né? A adequação dos espaços e extinção de barreiras físicas e ambientais, sejam elas principalmente rampas, elevadores, banheiros adaptados, calçadas com piso tátil. Algumas coisas que me incomodam, mas aí eu acho que eu trago na imagem da escada que eu trouxe, é porque às vezes a gente pensa, e aí eu vou botar a gente, tá, como pensadores de espaço, ok? A gente quer trazer, a gente pensa muito na estética, no resultado visual que aquilo vai gerar, só que a gente não se aprofunda na usabilidade daquilo. Então, me incomoda demais pisos com alto brilho, e é muito comum, às vezes, eu participar, inclusive, cara, de entrar em banheiro público e o piso brilhar tanto que você consegue visualizar como um reflexo especular a bacia do vizinho, cara. Entendeu? Aí você fica imaginando assim, gente, como é que a pessoa me escolhe um piso que é praticamente um espelho, de tão refletivo que ele é, e tu consegue ver a pessoa usando o banheiro do vizinho. Então, assim, tomar cuidado com essas escolhas, né? O que ele chama de acessibilidade instrumental, que seria realmente o uso de instrumentos, né? Como, por exemplo, braille, ou eventualmente alguma questão de fala para pessoas que tenham redução de visão ou audição. A acessibilidade programática, que seriam realmente o atendimento a normativas, leis e regimentos, e a acessibilidade nas comunicações, como o uso da língua dos sinais, comunicação escrita em livros, apostilas, né? A presença efetiva de um intérprete, audiodescrição de imagens, isso seriam as acessibilidades na comunicação. Eu trago 2 prints aí da acessibilidade além das normas. Primeiro, porque me chamou a atenção a quantidade de ABNTs que falam de acessibilidade, uma vez que a gente, na verdade, se projeta muito mais sobre a 90-50, mas eu achei bastante interessante ter trazido, na verdade, uma série de especificidades que a gente precisaria se projetar para conseguir atender, né,
a plenitude da acessibilidade e, obviamente, né, um cálculo de rampas, porque eu, como professora, vejo a quantidade de besterol que os alunos fazem na hora de calcular a rampa, e mais do que isso, né? A gente às vezes até publica, eu sou uma pessoa que às vezes publico, boto meus stories, rampas absurdamente que a gente não consegue vencer nem com 2 pernas, quanto mais com a cadeira de rodas, assim, né? Simplesmente pegar um lado com a escada e aí do outro tu colocar uma rampa vencendo o mesmo desnível. Não existe isso, né, gente? Então eu trouxe aqui para a gente se lembrar de que rampa é uma coisa que ocupa espaço e que ela precisa ser pensada, tá? Às vezes eu vejo os meus alunos assim: ah, professora, eu vou fazer uma edificação com 3 pavimentos e vou colocar tudo rampa. Sobre um primeiro aspecto, assim, né? Despertar no aluno o interesse dele colocar rampa, caminhando nos 3 pavimentos, é legal. Mas aí eu olho para ele e falo, ok, você aos 20 anos, com as suas pernas perfeitas, gastaria 150 metros só para chegar ao 3º andar ou você iria de elevador? Aí a pessoa para pensar assim, acho que eu iria de elevador, muito provavelmente eu não faria isso na rampa. Eu falei, pois é, você com 2 pernas aos 20 anos, imagina um cadeirante ou um idoso, o que ele vai preferir, né? Então, às vezes, a vontade de gerar acessibilidade plena, né? Não necessariamente é uma condição para a gente sair colocando rampa em tudo que é lugar, né? Esse print também é dela e eu achei muito legal, já indo para a minha linha dos corporativos, tá? Não tenho muito mais slides, não vou me alongar demais. Quando ela coloca aqui, né, acessibilidade para quem? E aí, se você olha para a imagem da tecla, né, desse hall de elevador, você não tem referência em braille, você não tem necessariamente... porque esse é aquele que você tem que digitar qual é o andar que você vai e ele destina, né, o elevador que vai chegar para você, né? E assim, isso não é uma coisa... É tão engraçado, eu vou citar o exemplo de Manaus, né, porque nós estamos aqui, mas enfim, a gente tem 2 ou 3 corporates aqui em Manaus que tem esse tipo de gabarito para levar as pessoas para os demais pavimentos, né? O que acontece? Na hora de propor isso, é muito interessante, só que aí você tem que contratar uma pessoa para ela ficar apertando o botão para as outras, porque as pessoas não sabem usar. Então, aí volta lá no desenho universal, né? Isso é fácil para quem? Para quem isso é fácil, né? Para uma pessoa idosa, para quem tem baixa visão, cadê a referência auditiva, se a pessoa quiser, né, identificar ali por som e tudo mais, né? Então, às vezes, são tantos mil detalhes que a gente tem que cuidar para que a gente gere uma acessibilidade plena, efetiva, né? Em toda a concepção do projeto, que é bastante grande. Bom, eu sou apaixonada por desenhos de escadas, no sentido realmente do cuidado, né, da percepção entre espelho, pisada, cálculos, etc. E aí eu adorei essa frase, tá? Não é sobre métricas, é sobre pessoas, que tem tudo a ver com a neuro, tem tudo a ver com o que a gente prega, que eu acho que a gente realmente precisa entender que a discussão no âmbito da arquitetura, ela já saiu do que era forma ou função, né? Entra um terceiro elemento, que é um elemento que a gente pouco discute na faculdade efetivamente, que é a minha maior crítica, na verdade, que é pessoas. Tudo isso, se a discussão é que se é forma ou função, na verdade está fundindo, né? Mas quem vai usar isso, né? É forma ou função, ok, mas para quem, né? E aí ele traz, né, excesso de reflexo pode comprometer a segurança, uso monocromático das cores, tanto na pisada quanto no espelho, pode comprometer segurança, intercalar cores nos degraus, utilizar revestimentos polidos, né, revestimentos de alto brilho, isso pode ser ruim, tá? Então, às vezes o arquiteto ou designer, né,
que é jogar criatividade na escada. Pô, gente, tem tanto lugar que você pode jogar criatividade, vamos tentar fazer o feijão com arroz, né? Vamos tentar fazer a coisa que funcione para todo mundo, que seja boa para todo mundo, né? Principalmente no apoio, guarda-corpo, corrimão, que às vezes as pessoas querem ficar inventando um monte de coisa, faz o básico, né? A escolha correta dos pisos. E é interessante, gente, que o piso tátil é legal porque não existe necessariamente uma cor obrigatória para o piso tátil, ok? O que é obrigatório é que esse piso ele tenha contraste com o revestimento que estiver ali aplicado, tá? Então, porque a pessoa que tiver ali uma visão, né, prejudicada, enfim, vai conseguir entender através do contraste de cores que ali ele vai ter uma referência, uma informação, um piso que direciona, que mostra, que vai mudar de nível, tá? Então, isso é interessante de nós verificarmos. As questões dos corrimões, né, que se projetam para além do início ou do final de rampas ou degraus, isso é muito importante. Apoio com informações em braille, 2 alturas diferentes, tá? Essas são algumas normativas obrigatórias. Pequenas ações são capazes de mudar o mundo, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer muito, mas de repente se a gente só for ali, ó, com um pezinho de cada vez, isso pode gerar uma empatia muito maior, né? E por fim, 5 dicas práticas específicas de escritório. E essa eu achei bastante interessante, na verdade, promover a manutenção e limpeza dos banheiros. Primeiro porque a gente precisa entender que pessoas que têm mobilidade reduzida precisam se apoiar, né, nas coisas dentro do banheiro. Então, manter aquilo higienizado é importante para que ela consiga também manter a sua saúde, né, gente? E mais do que isso, sempre revisar os suportes e barras, porque realmente geram peso, né? As pessoas se projetam efetivamente em cima disso, então podem eventualmente causar acidentes. Pensar nos nossos espaços de circulação, uma vez que a gente acaba construindo isso em projeto, mas às vezes, depois que a gente entrega o projeto, aí aquilo começa, vira apoio de armário, vira espaço para lixeira, vira área para publicidade, banner, totem, né? E aí você começa a comprometer a sua circulação. Dentro de espaço corporativo, não teria como não falar do mobiliário, né? E aí, nesse caso, mesas que tenham regulagem de altura, mesas que permitem que a cadeira se aproxime, bordas, tá? Bordas que não tenham canto vivo, que tenham ABS, né? Muito cuidado com isso, assim, aí é o meu métier, né? É o que eu trabalho com vendas. Tomem cuidado quando estiverem fazendo projetos corporativos, porque marceneiros e modulados, tá? Não tem know-how para fazer projetos corporativos, porque mesas corporativas precisam ter bordas em ABS. E, normalmente, o marceneiro ou o modulado, ele vai aplicar a borda no local. Ele dá o acabamento de borda no local, e essa borda ela é uma borda colada. E isso vira canto vivo, né? Então, isso é ruim para apoio do braço, tá bom? Questões de uso de suporte, tá? Suporte para monitor, para notebook. A gente tem, né? Uso e escolha de cadeiras ergonômicas, né? Existem as pessoas muito obesas, existem as pessoas muito pequenininhas, muito magras. Então, apoio para pés. Esses elementos são elementos corporativos, efetivamente, no quesito de acessibilidade ou desenho universal. Tapetes ou capachos, né? Cuidado, porque eles podem, de repente, travar a roda das cadeiras, de cadeira de rodas, enfim. E, por fim, ali, a área de convivência, que a gente precisa eliminar as barreiras físicas e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, tá? Ao momento que a gente
permite, né, em projetos corporativos, que as pessoas elas se sintam efetivamente acolhidas no espaço, elas se sentem bem de trabalhar ali, né? E gera também a empatia entre os próprios funcionários, né? Vocês trouxeram aí de maneira indireta, quando trouxeram o nanismo, os exemplos que a Kátia colocou, né? Poxa vida, no restaurante, eu vou colocar lá uma plaquinha, aqui só sentam os baixinhos ou os que têm a deficiência e tal, é uma situação bastante complicada e delicada, né? Nem tudo que a gente trata na teoria, na prática, ela é tão fácil assim de ser reconhecida, né? Mas, de alguma forma, ao momento que a gente pensa de que maneira podemos incluir a todos, isso gera a empatia no desenho, né? E aí, olha, por fim, eu não conhecia, tá? Ao momento que eu fui fazer a pesquisa, eu entendi, existe uma certificação chamada Guia de Rodas, que é um programa que reconhece melhores práticas de acessibilidade. Eu achei isso muito legal. Ter o local certificado, e aí você ganha como se fosse um selo green, um selo, né? Ter o local certificado pelo Guia de Rodas significa estar apto para receber pessoas com deficiência, gestantes de estaturas, idades diferentes, desde a sua infraestrutura até a sua operação. E algumas das empresas que temos certificadas, Mercado Livre, KPMG, Santander e Will Work, tá? Podemos tentar solicitar a certificação, e isso pode ser uma proposta para os clientes de vocês.